continuação, consequências do pecado, parte 5. Condenação. Condenar é declarar culpado. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. João 12:48. O pecado torna o homem pecador diante de Deus. Daí a razão do homem não arrependido ser condenado. Número 8. Morte eterna. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 20:13. A morte eterna é a separação definitiva e irremediável entre o pecador e Deus. É a mais do que a morte espiritual. Definindo, a morte eterna é o ser humano vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, que morreu. Disso culmina a morte espiritual e a morte física do indivíduo. Ele é reservado para o dia do juízo, daí será julgado e condenado à perdição eterna. Se a morte espiritual pode ser os seus efeitos anulados pelo sangue de Jesus, a morte eterna não, pois o impenitente rejeitou sistemática e conscientemente o sacrifício de Cristo. No Apocalipse, a morte eterna é vista como a segunda morte, que é o lago de fogo. O que o pecado é capaz de fazer? Mancha o homem. Salmo 51, 1-5. Afasta o homem da presença de Deus. Salmo 51, 11. Deixa o homem infeliz. Salmo 51, 8. Tira a paz e a alegria. Salmo 51, 12. Escandaliza o nome do Senhor, 2 Samuel 12:14. Entristece o Espírito Santo, Salmo 51, 11. Afasta o testemunho perante o mundo, Salmo 51, 11-13. Fecha a boca para o testemunho, Salmo 51, 14-15. E leva o homem ao juízo, 2 Samuel 12, 15-23. O pecado na natureza. Com a introdução do pecado em Adão, a terra foi também amaldiçoada. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Gênesis 3, 17. A natureza passou a sofrer junto com a humanidade, compartilhando assim as consequências da queda. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Romanos 8:22. O reverendo Gildásio Reis, pastor da igreja presbiteriana, falando sobre o pecado, disse: a Bíblia descreve esta maldição em 3 formas. Número 1. O sustento será obtido com fadiga. Gênesis 3:17. Assim como a mulher terá seus filhos com dor, o homem haverá de comer o fruto da terra por meio de trabalho penoso antes da queda. O trabalho de Adão no jardim era prazeroso e agradável, mas agora em diante, seu trabalho, bem como seus descendentes, será seguido de cansaço e tribulação. Número 2. A terra produzirá cardos e abrolhos. Gênesis 3:18. O cultivo da terra seria mais difícil do que antes. Cardos e abrolhos aqui significam plantas indesejáveis, desastres naturais, enchentes, insetos, secas e doenças. A natureza foi subvertida com o pecado do homem. Romanos 8, 20-21. Número 3. No suor do rosto comerás. Gênesis 3:19. O trabalho árduo se tornaria a porção do homem. A vida não seria fácil. O pecado inclui corrupção. Por corrupção entende-se a poluição ou contaminação inerente à qual todo pecador está sujeito. É uma realidade na vida de todos os homens. É estado pecaminoso do qual surgem até
do qual surgem atos pecaminosos. Então a culpa tem a ver com a nossa posição perante a lei. A corrupção tem a ver com a nossa condição perante a lei. Como uma implicação necessária de nosso comprometimento com a culpa de Adão, todos os seres humanos nascem em estado de corrupção. Esta corrupção se propaga e afeta todas as partes da natureza humana, recebe o nome de depravação total e que resulta numa incapacidade total. Os 4 níveis medida do pecado. Número 1, para o indivíduo. Número 2, para uma comunidade, cidade. Número 3, para uma nação, Gênesis 15, 14 a 16. Para o mundo inteiro, o dilúvio.